Pronto, pessoal do nono ano, vamos lá continuar a nossa aula, né? Acabei de fazer a correção da atividade e agora nós vamos para o próximo ponto do nosso capítulo. Como eu disse para vocês, esse capítulo foi dividido em 3 partes, essa é a última parte, certo? E hoje nós vamos falar sobre refração da luz. A refração da luz, ela acontece quando a luz passa de um meio material para o outro. Por exemplo, quando a luz passa do meio material, que é o ar, para a água. Quando isso acontece, acontece uma mudança na velocidade de propagação da luz. E dependendo da forma que o raio é incidente, que o raio é incidido, pode acontecer também uma mudança de direção. Quando o raio é incidido de forma reta, ou seja, perpendicular, não tem mudança de direção no raio refletido. Já quando o raio é incidido de forma oblíqua, tem uma mudança de direção no raio refletido. É o que vocês têm nessa imagem aqui, ó, certo? Ó, vocês podem aqui ver que quando ele é incidido de forma reta, o raio incidente, o refratado não sofre alteração na direção. Quando ele é incidido de forma oblíqua, o raio refratado sofre mudança na direção, tá certo? Agora nós vamos falar, um exemplo disso também é o que acontece quando você coloca um lápis dentro de um copo com água. Vocês podem fazer em casa para visualizar melhor. Mas quando você olha para esse lápis dentro desse copo, por exemplo, eu tô vendo aqui, você vê que é como se a parte que tá fora da água não encaixasse na parte do lápis que tá dentro da água. Por quê? O feixe de luz que está sendo incidido sobre esse copo, ele vai mudar a direção dele de propagação do meio material, que é o ar, para a água, certo? Então vocês podem fazer em casa e olhar que vocês vão ver bem, se é que vocês não estão vendo aí, tá certo? Agora nós vamos falar dos sistemas ópticos, certo? Os sistemas ópticos, eles se caracterizam pela ocorrência de um ou mais fenômenos ópticos. Então todos os sistemas que têm um ou mais fenômeno óptico, nós chamamos de sistema óptico. Os sistemas ópticos a serem estudados são espelhos, lentes e prismas, tá certo? Então, os espelhos, o fenômeno que acontece nos espelhos é o fenômeno da reflexão, certo? Então, o espelho é qualquer superfície polida com alto poder refletor, certo? Os espelhos, eles podem formar a imagem virtual ou real. A gente diz que a imagem é virtual quando ela é formada atrás do espelho, certo? E os espelhos também são classificados em côncavos ou convexos. Os espelhos côncavos, eles vão formar imagens maiores ou menores, invertidas ou direitas, reais ou virtuais, dependendo da posição do objeto em relação. Os espelhos côncavos, eles são muito utilizados para produzir deixa eu ver aqui, não é telescópio não, telescópio, refletores, retroprojetores de slides, certo? E os espelhos convexos, eles vão formar imagens diretas, reduzidas e sempre virtuais, independente da posição do objeto. Os espelhos côncavos, eles são mais utilizados em retrovisores, tanto de carro como de moto, certo? As lentes, agora nós vamos falar das lentes. A lente é um objeto formado por um material transparente que varia de espessura da borda até o centro, certo? As lentes, elas têm 2 tipos de lentes a serem estudadas. Nós temos as lentes convergentes e as lentes divergentes. As lentes convergentes recebem esse nome porque elas fazem com que o feixe de luz seja convertido para um único ponto, para o centro, certo? As lentes convergentes, elas são muito utilizadas para corrigir os casos de hipermetropia. E o que são hipermetropia? É um defeito na visão onde a pessoa não consegue ver bem os objetos que ficam próximos. Quem tem hipermetropia é aquela pessoa que quando vai ler alguma coisa põe lá longe assim. Tem gente que vai ler e pega e põe assim. Então essas pessoas que põem longe, colocam que vão ler longe, é porque elas não conseguem enxergar bem de perto e elas têm hipermetropia. E para corrigir a hipermetropia, ela necessita usar um óculos que tenha lente convergente, certo? Já as lentes divergentes, elas fazem o contrário da convergente, é como se elas espalhassem a luz, certo? E elas são utilizadas para corrigir a miopia, que a miopia é uma dificuldade que a pessoa tem para
para enxergar de perto. Então, quem tem miopia é aquela pessoa que quando vai ler alguma coisa bota bem pertinho do rosto. Então, essa pessoa ela tem dificuldade para enxergar de longe, na verdade, só consegue ver bem quando enxerga, quando coloca próximo. Então, quem tem miopia tem dificuldade de enxergar de longe e para corrigir a miopia usam-se as lentes divergentes, tá certo? Já o astigmatismo é a pessoa que tem dificuldade de foco, ela não consegue focar bem as coisas. Então, tanto a pessoa apresenta dificuldade para ver muito próximo como para ver muito longe. E aí a lente é um tipo de lente diferenciada. Tá certo? Agora nós vamos falar sobre os prismas, certo? Os prismas, eles são um prisma é todo meio homogêneo, transparente, limitado por duas faces paralelas e não paralelas. Uma das importâncias do estudo do prisma é porque o prisma quando você incide sobre um prisma, um feixe de luz, ele faz com que aconteça a decomposição da luz. Então esse é um dos fenômenos mais importantes relacionados ao estudo dos prismas, porque eles fazem a decomposição da luz, tá certo? Outra coisa importante é falar sobre a questão das cores. Por exemplo, quando a gente vê um objeto verde, por exemplo, se você emitir sobre ele um feixe de luz branca, ele vai refletir a cor verde, por isso que ele é verde. Já quando você reflete um feixe de luz branca em um corpo branco, um objeto branco, ele vai refletir todas as cores, já que o branco é a presença de todas as cores. E se você refletir um feixe de luz branca sobre um objeto de cor preta, ele não vai refletir cor nenhuma, ele vai absorver todas as cores, já que o preto é a ausência de todas as cores. Então é por isso que a gente costuma ver as pessoas dizendo, e é verdade, que roupas pretas tornam-se mais quentes, faz com que a pessoa sinta mais calor, e roupas mais brancas são mais fresquinhas. Por quê? Porque o branco ele reflete todas as cores, é a presença de todas as cores. Então ele vai refletir a luz solar e vai diminuir o calor. Já o preto, ele vai absorver todas as cores e vai absorver também o calor. Por isso que as roupas pretas acabam dando uma sensação maior de calor. Alguns efeitos da refração e da reflexão no dia a dia e que são muito interessantes é o arco-íris e a formação de miragens. O arco-íris nada mais é do que a reflexão da luz solar. Então, quando um feixe de luz atravessa uma nuvem que esteja cheia de gotículas de água, essas gotículas de água vão refletir as luzes que estão presentes no feixe luminoso, que é o laranja, o azul, o amarelo, o anil, certo? E aí a gente vê aquele fenômeno tão bonito que é o arco-íris. Então, o arco-íris nada mais é do que a reflexão das cores que estão contidas nos raios solares, quando encontram gotículas de água nas nuvens. Certo? E as miragens, elas acontecem porque quando como a gente já viu, né, a refração, quando o feixe de luz passa do meio do ar para a água, aí ele vai ser refletido, e quando ele é refletido, aí ele vai formar aquela imagem como se a pessoa estivesse vendo poças de água na pista, quando você vai viajando em um dia quente, né? E também aquela sensação como se o asfalto estivesse tremendo, certo? Isso são miragens e acontece graças ao fenômeno da refração da luz. Bom, pessoal, por hoje era só, certo? Eu vou colocar agora as páginas do conteúdo e as páginas da atividade e as questões que eu quero que vocês façam e mandem para mim, tá certo? Então, o conteúdo ele vai estar aqui nas páginas na 293, a parte que fala de refração da luz, até a página 298, tá certo? E a atividade, ela vai estar em páginas diferenciadas, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Na página 298, tem a questão 5. Aí, na página 299, aí eu quero que vocês façam as seguintes questões. A 6, a 8, a 9 e a 10. E a 11 também, certo? Então, deixa eu conferir. 6, 8, 9,
6, 8, 9, 10 e 11, tá certo? E nas páginas 302 e 303, aí eu quero que vocês façam as seguintes questões, tá ok? Aí vai ser a 3, 9 e 10. 3, na verdade, 8 e 10. Então, nas páginas 302 e 303, é 3, 8 e 10, tá certo, pessoal? Então, são só essas questões. Façam e mandem pra mim, ou no aplicativo, ou no Zap. Se não der pra mandar no aplicativo, manda no Zap, não tem problema nenhum. Eu tô recebendo. O importante é que vocês façam. E qualquer dúvida é só chamar no PV, tô disponível de 1 até as 5. Tchau e um abraço.